Você é a águia da sua geração. Não contei até 3 ainda. Mas quando eu disser 3, é isso aí que você tem que dizer. Você é a águia da sua geração. Quem entendeu, diga amém. 1, 2, 3, vai, libera. Senta dando glória a Deus, águia. Senta dando aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Moisés era servo do Senhor. Foi ele a pessoa a quem Deus escolheu, o filho de Joquebede, para que fosse libertador de Israel. Depois de 400 anos de silêncio, cativeiro, é o quê? Não está indo aí? Está sem som? Está sem som lá atrás, o pessoal está fazendo sinal ali. Telão é o que, gente? Fala. O telão o que? Lá embaixo não está funcionando? Eu no telão? Como assim no telão eu? Para eu olhar para o telão? Que é a minha imagem. Ah, a gente fica com a glória de Deus. Né? Deixa, não precisa não. Tá bom, eu estou aqui. Deixa. Não precisa. Então vamos lá, como eu estava dizendo. Moisés, servo do Senhor, filho de Joquebede, escolhido do Senhor, para quebrar 400 anos de silêncio, de cativeiro, de opressão, de apostasia, de afastamento. O Senhor o visita naquela sarça ardente que todo mundo aqui já ouviu falar, e diz: Moisés, vai, porque você vai libertar o meu povo. Você vai libertar o meu povo. Completa para mim, só para eu saber que você está comigo. Você vai libertar. Isso, libertar. O Senhor vai chamar Moisés de libertador. Vamos lá, o Senhor vai chamar Moisés de libertador. Esse vai ser o nome que vai colocar em Moisés o atributo pelo qual Deus o chama. Deus vai dar a ele uma utilidade. Muito mais do que um nome, muito mais do que um título. Isso só tem eficácia de verdade quando você tem, através desse título ou desse nome, uma utilidade. Então ele diz: você será o meu libertador. Você vai libertar o meu povo. E ele, temendo, vai dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E a ira do Senhor vai se acender rapidamente contra Moisés. E ele vai dizer: Moisés, quem fez a boca do mudo ou do que fala? Não fui eu, Senhor. Ele está dizendo: Moisés, eu não chamo o homem baseado na capacidade que ele tem, eu chamo o homem baseado em quem eu sou na vida dele, quando eu chamo. Então, se eu quiser, eu levanto o mudo. Se eu quiser, eu levanto o que fala bem. E se eu quiser, eu levanto um homem pesado de língua. Como eu sempre digo, quando Deus te chama, não é para pedir tua opinião, é para requerer tua obediência. Você só precisa fazer aquilo que Ele manda. E aí o Senhor o chama para ser libertador do seu povo. Moisés agora vai e o Senhor diz: olha, já que você está preocupado com a sua fala, eu vou criar um equilíbrio para que você fique à vontade em fazer o chamado que eu estou te confiando. Arão te será por profeta e você lhe será por Deus no meio deles. Então, quando eu quiser falar com Arão, eu falarei por intermédio de você. Quando eu quiser trazer alguma coisa pelo povo, eu entrarei por intermédio de você. E o tempo foi passando. E o Senhor levanta Moisés e de fato cumpre a sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele promete. E liberta o seu povo depois de tanto tempo de escravidão, depois de tanto tempo de opressão. Agora, vivendo no deserto, o Senhor vai transformar a mentalidade desse povo. Como a gente sempre ouve, e é verdade, não adianta você sair do Egito e o Egito não sair de você. Por isso a peregrinação no deserto, movida primeiro por murmuração e depois para que esse povo fosse preparado por Deus. Somente a geração de Caleb e Josué entrarão na Canaã, porque o povo murmurou contra o Senhor.
mesmo vendo Deus abrir o mar, mesmo vendo o maná cair do céu, mesmo vendo o Senhor ser coluna durante a noite como um fogo ao redor dele, e nuvem como proteção durante o dia, ainda assim, o povo de dura cerviz não se curvava diante do Senhor, não entendia o tamanho daquela libertação. Então Moisés instruiu o seu povo. Moisés foi uma vara de equilíbrio. Eu poderia aqui dizer, de comum acordo a todos os líderes, que não houve um líder maior do que Moisés antes de Jesus Cristo. E em que sentido nós afirmamos isso? Porque ainda que outro tenha aparentemente sido melhor, ainda que outro tenha feito obras maiores, todo o paradigma e respaldo está em Moisés. Ele iniciou uma obra de liderança nunca antes vista até os seus dias, nem mesmo quando Deus chamou Abraão, o chamou como filho, o tratou como amigo, mas não o colocou numa posição de liderança tão forte como a que colocou Moisés. Moisés agora estabelece um padrão de liderança, e isso vai acontecer porque o Senhor lhe chamou como libertador. Sendo agora libertador do seu povo, vai ser libertador também de mentes cativas. Para isso a lei, para que todo o povo viesse a se formar como sociedade. Escravo não se forma como sociedade, ele está debaixo da chibata do seu senhor. Então agora que Deus quer que Israel seja referência para as outras nações, quer que os hebreus iluminem e inspirem outras nações, vai formar neles uma mentalidade. Para isso a lei, para isso o novo entendimento, para isso a compreensão de como vive uma sociedade. E dentro dessa sociedade, o Senhor ele não vai falar apenas de democracia, direito livre de expressão individual, mas ele vai falar da teocracia. E dentre os mandamentos ele vai entregar: eu serei o seu Deus, eu sou o seu Deus, e ele vai ser adorado. Ele determina que ele deve ser adorado. Ele vai deixar isso muito claro. Dentre os primeiros mandamentos, ele vai dizer: adorarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a ele servirás. Deus não vai fazer isso porque Deus tem necessidade de ser adorado pelo homem. Deus não vai fazer isso porque tem necessidade de se autoafirmar como Deus. Deus vai fazer isso e ele vai dar motivo: porque eu sou o Senhor que vos livrei da casa da servidão. Eu sou o Senhor que tirei vocês da inconstância e coloquei vocês sobre a firmeza. Eu sou o Senhor que lembrou do pacto que fez Abraão, e por causa disso estou honrando vocês. Eu sou o Senhor que esmaguei Faraó, seu cavalo e seu cavaleiro. Eu sou o Senhor que vos dei um nome quando vocês não eram nada. Então tudo que vocês têm que fazer é expressar o mínimo de gratidão. Por quê? Porque eu mereço também. Mas por quê? Porque é justo. E eu vou ensinar vocês a viverem de maneira justa. Porque vocês viveram debaixo de injustiça, de julgo de desigualdade. Então eu quero, antes que vocês aprendam sobre o direito da democracia, que vocês aprendam o entendimento da teocracia. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus soberano, Deus que não divide a sua glória com Baal, com Baalins, Deus que não permite com que os seus filhos, que são herança do Senhor, sejam cozidos no ventre de Moloque. Deus que é adorado como fogo, que lambeu a água que estava até no rego, na vala do altar que Elias erigiu no Carmelo. Deus de fogo, Deus que não é adorado com incensinho de vela, nem com chama chamuscada. Deus que é adorado debaixo do fogo, queimando sacrifício, debaixo da adoração. Deus que toca com a ponta do cajado, Deus que lambe com fogo, Deus que não tem medo do fogo, caminha no fogo, anda no fogo, batiza no fogo, renova no fogo. Deus, Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Remarassúria. Se vocês entenderem isso, vocês serão felizes. Diz Moisés: chama o povo, mostra aí. Ebal de um lado, Gerizim do outro. Popularmente, Gerizim, monte da bênção. Ebal, monte da sentença, monte da maldição. Gerizim, bendito é o teu fruto, bendito o fruto do teu ventre.
Bendita a tua amassadeira. Vou trazer para o século 21. Bendita a tua conta corrente, bendita a tua conta poupança, bendita a tua terra, bendita a tua agricultura, bendita os teus investimentos, bendita os teus bens, benditas a tua saúde, bendita a tua casa, bendita os teus filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos com ele. Bendita a tua geração, bendita as vestes que você usa, o sapato que você pisa, bendita a tua fala, bendita a tua graça, bendito o teu carisma. Eu farei com que todas essas bênçãos te persigam. Irmã Camila, o que eu tenho que fazer? Correr atrás? Não, tem que ser santo. Quando você é santo, você não corre atrás, é aquilo que vem até onde você está. Eu farei com que essas bênçãos te persigam. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz: já viu quem está na minha cola? Não, você não falou, diga de novo: já viu quem está na minha cola? A bênção do Senhor. É por isso que o tiro cai de um lado para o outro, mas eu não me envergo. É por isso que tem fofoca, atentado contra a minha moral, flecha contra a minha honra, tentativa de assassinato, homicídio, seta inflamada para enfraquecer a minha fé. E por que que nada me abate? Porque a bênção do Senhor cola comigo aonde eu vou. Israel, se vocês entenderem isso, eu farei com que todas essas bênçãos persigam. Irmã Camila, quem está vindo atrás? O inimigo? O inimigo está atrás da bênção, que atrás de mim quem está é a bênção. Farei com que essas bênçãos vos persigam até que vos alcance. Você vai tentar fugir e não vai conseguir. Você vai correr e vai dizer: não, eu não quero ser abençoado. Você está pensando que eu estou brincando? Mas tem gente que é verdade. É pronto para fazer, mas não se sente digno de receber. Mas na verdade não é dignidade que te abençoa, é graça. Segundo Reis vai falar sobre quem se acha indigno de receber. A sunamita, moradora de Sunem, Eliseu disse para ela: o que você deseja? Fala alguma coisa que o dinheiro não compra. Porque ele não está dizendo que você precisa. Precisar, ela não precisa de nada, porque o texto diz que a mulher é rica. Só que não adianta, pode ter a riqueza que for, nem tudo o dinheiro compra. Salomão disse: tudo o dinheiro resolve, mas nem tudo ele pode fazer. Pergunta para ela o que ela deseja. Aí ela responde: eu não preciso de nada. Manda ela vir aqui, porque eu não perguntei o que ela precisava. Perguntei o que ela queria. Quando ela chega perto da porta do quarto do homem de Deus, ele olha para ela e diz: neste tempo determinado. Ele pergunta se ela quer, pergunta se ela aceita. Essa mulher é generosa, já recebeu uma série de profetas na sua casa. Uma das maiores provas do que eu estou dizendo é que quando Eliseu profetiza um filho no seu ventre, ela diz assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí eu te pergunto, ela reconhece ele como santo, porque ela diz: marido, vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto que este, que sempre está conosco, é um homem santo. Aí ela sabe que ele é santo. Aí eu te pergunto: um santo homem de Deus mente? Mas um mentiroso pode se passar por um santo homem de Deus? Essa mulher já recebeu gente na casa dela, esses profetas meia boca que diz: conta 15 dias. E aí a pessoa conta e nada. Gente que levianamente olha para o outro e diz: daqui a um ano, passou 10 e nada. Eu fico indignada com esses profetas. São dois tipos: tem os falsos profetas e tem também os esquizofrênicos, que são os que não falam de falsidade, mas estão tão loucos que eles acreditam que é Deus que está falando. Entendi um pouco tudo, mas o que me irrita não são os esquizofrênicos, nem os falsos profetas. O que mais me deixa aborrecida são os que têm um rombo de carência na alma, porque se ouvisse Deus em casa não se confundia quando Deus falava do lado de fora. Aí já chega já com aquele rombo no coração. Aí quando a pessoa já marcha, ele já começa a chorar. É comigo, vai vir aqui. Quando impõe a mão, assim diz o Senhor, nem começou a falar, já está assim: é verdade. Ela já ouviu muita coisa, só que agora ela está diante de um homem de Deus. E um mentiroso tenta ser santo, mas um santo não pode ser mentiroso. Ela abençoou muita gente, recebeu muita gente na sua casa. Ela é muito generosa. Ela está acostumada a dar. Vamos lá, ela está acostumada a... Só que chegou a hora dela receber. E quem investe muito tempo, quem é generoso com as outras pessoas, não se acha digno de receber o que Deus quer dar. Por quê? Porque acha que isso vai perverter a sua integridade.
Tem gente que fica amarradona em dar presente, mas fica constrangida quando recebe. Aí você diz, é porque eu sou boazinha. Não, é porque você é orgulhosa. Há quem diga assim, irmã Camila, eu sou tão grata a Deus que eu preciso de muitas coisas, mas quando eu dobro o joelho para orar eu não consigo pedir nada. Por quê? Porque você é grata? Não, porque você tem culpa, porque você acha que não merece. Só que ele diz, pedi, pedi. O pedido te humilha, receber te coloca em pé de igualdade. Então por isso para algumas pessoas receber é tão difícil. Tendo em vista que ela já se frustrou tentando receber e nada recebeu, ele agora vai fazer com ela o que ela fez com ele. O quê? Constrangeu ele a comer pão em sua casa. Ele também não precisava, mas ela queria abençoar ele. Quem está lembrando disso, diga amém. O texto diz que ela constrangia. É o tipo de gente que diz assim, vem cá que eu passei um café agora. Aí você diz, não, eu estou bem. Ela diz, eu nem tomo café, eu só passei por causa de você. Entra aqui que eu acabei de fazer um bolinho. Não, mas eu estou satisfeita, acabei de almoçar. Eu não faça isso, aqui em casa ninguém come bolo. Eu fiz pensando em você. Essa mulher sempre me lembra o ditado da minha avó. Minha avó dizia, quem quer dar não oferece. Porque às vezes você oferece por educação, e uma pessoa por educação rejeita aquilo mesmo querendo. Quando a gente era criança, na época do cruzeiro, era assim que funcionava. Você ia para a casa de alguém, mamãe já dizia, te oferecer tu não aceita nada. Mas por que não? Porque a vida era difícil para todo mundo. A pessoa que te oferecia perdia um pouco do que era dela. Então alguém dizia, você oferece por educação, e você por educação rejeita. Diz que não quer, mesmo querendo. Era assim que vovó e mamãe dizia. Então elas diziam o seguinte, já preservando essa educação, quando chegar alguém em casa, você não pergunta se quer, você dá. Se toma, se não toma, se quer ou não quer, é problema de quem já recebeu. É por isso que eu não gosto dessa conversa. Eu queria te dar uma coisa, mas não sei o que é. Tu não queria. É teu aniversário, mas você tem tanta coisa que o que eu ia te dar? Tu não queria me dar nada. Quem quer dar não oferece. Foi o que ela fez. Insistiu, constrangeu, ofereceu. Não, impeliu ele a aceitar. Ele aceitou e recebeu. E aí que agora ele oferece. Mas ela não diz. Por quê? Porque quem quer dar não. Vem aqui agora. Chama ela, Geazi. Quando a mulher para no umbral da porta, ele olha para ela e diz, neste tempo determinado, ele está dizendo, cabo de 12 meses, tu conceberás e darás à luz a um filho. A mulher devia dizer, glória a Deus. Ela diz, não. Não mente para mim. Por quê? Porque eu estou tentando curar esse trauma de não ter filho há anos. Aí você vem tocar nessa ferida antiga. Não vem dizer depois de 10 anos que eu vou gravar CD, não. Não vem dizer que depois dos 40 meu ministério ainda vai ter projeção, não. Pessoas aqui que receberam promessa, ouviram algumas coisas, gente que esperou, se frustrou e quis parar de esperar, e aí vai Deus no baú das memórias e diz, esse ano. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, mas ela recebeu, cabo de 12 meses, ela gerou, concebeu a criança. Quando a bênção vem para te perseguir, ela te alcança. Não adianta você fugir. Se Deus falou que você é próspera, não adianta comprar um carro mais barato tendo dinheiro para comprar o que você quer. Isso vai te perseguir. Se Deus falou que vai te enriquecer, não adianta costurar vestido de chita, Ele vai te dar seda, e seda não cai bem em formato de chita. Mãe Camila, o que você está dizendo? Rapaz, quando a bênção de Deus te alcança, Deus te vê lá no último banco. O que é isso? Gerizim de Deus. Vai te perseguir, vai te alcançar. Então somente obedeça, Israel, a lei que o Senhor teu Deus te envia hoje por intermédio de libertador, do teu servo Moisés. Agora, está ali o Ebal, monte da maldição. Essas maldições, ou seja, tudo aquilo que é bendito, eu farei maldito. E vai te perseguir até te alcançar. Então somente obedeça. Enquanto o povo obedeceu, o Senhor fez o que lhe prometeu em Gerizim.
bênção, 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 bênção. Tem gente aqui que já obedece há tanto tempo e está abençoado há tanto tempo que já está com medo da bênção, dizendo: rapaz, vai acontecer alguma coisa de ruim a qualquer momento. Vai não, meu irmão, não vai. Se você obedece, é bênção, 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 bênção e bênção. Até tua aflição será programada. Bênção. O povo caminhou de bênção em bênção. Moisés morreu. Capítulo 1 vai então dizer no livro de Josué: depois de Moisés, servo do Senhor, haver morrido, levantou o Senhor Josué, servidor de Moisés. Numa cadeia hereditária de liderança, Deus levanta um servo e em seguida um servidor. Deus não é incoerente. Para chamar a Moisés, manifestou fogo na sarça. Para chamar Josué, manifestou fogo em Moisés. O texto diz que Moisés entrava no tabernáculo e Josué ficava olhando até a hora dele entrar. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que no segmento de liderança, Deus chama Moisés de servo, mas a Moisés ele chama de servidor. Está dizendo, próximo na sucessão, não é que é quem quer ser igual a ele, é quem tem competência para compensar a sua ausência. Josué vai ser um novo Moisés? Não, porque aonde tem Josué, Moisés não faz falta. Josué será alguém encaixado para viver no seu tempo. O Senhor levanta Josué com muita autoridade, diz assim para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, estou indo contigo. Moisés vai chegar para repartir as terras de Canaã. E aí o Senhor diz a Josué: olha, você reparte pela direita, entra na esquerda, tal ano assim você vai pelo centro. E o Senhor vai ensinando como é que eles vão entrando na terra para guerrear, para poder tomar a posse da terra contra os seus adversários. Cananeus, inimigos antigos do povo de Deus, amorreus, gente sanguinária. O Senhor vai dando livramento, vai ensinando, e o povo vai tomando posse na terra, e vai entrando na terra. Josué, 40 anos após ter recebido a promessa, ele diz: Josué, me dá as terras de cima e as de baixo também, porque no dia como em que me foi feita a promessa, hoje eu estou pronto para receber o que Deus me prometeu. Ele recebe a sua parte, cada um recebe a sua porção. E aí o texto de Juízes vai relatar que o Senhor preservou em vida alguns inimigos na terra prometida. Olha para quem está do teu lado e diz: tem inimigo na terra prometida. E agora pasme, quem preservou foi o Senhor. O Senhor disse: não extermina todo mundo, não mata todo mundo de uma vez, deixa pelo menos 2 grupos, de uma banda de Canaã e da outra, deixa alguns grupos de adversários. Por quê? Porque desde os dias em que Israel saiu do deserto, ela não tinha uma espada, ela nunca teve uma lança, esse povo só sabia fabricar tijolo. Mas quando eu chamei Israel, eu chamei eles para ser príncipe de Deus, eu chamei eles para lutarem ao lado de Deus. Eu não posso ter ao meu lado um povo que não sabe guerrear. Josué dá possessão das terras, mas não extermina todos os inimigos. Por que não? Ele diz: porque esses grupos vão se manter na terra para que Israel aprenda a guerrear, para que Israel aprenda a segurar a espada. Você diz: Deus, Tu tem me abençoado de todos os lados, mas por que tem essa área que não se resolve? Por que tem isso aqui que não me deixa? Por que tem essa situação que não me persegue? E o Senhor está dizendo: é para você aprender a guerrear, é para você aprender a guerrear, é para você aprender a pedir perdão quando não fez nada, é para você aprender a parar de ficar sustentada no joelho dos outros e começar a usar o seu, é para você aprender a segurar a espada da palavra. Ao invés de você só sentar para receber, está na hora de você ler para começar a manejar também. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: eu tenho preservado alguns grupos, mas não é para te destruir, é para te acrescentar. Não é para te derrubar, é para te melhorar. Já viu que tem gente dentro da tua casa que entra ano, sai ano, você ora, melhora, mas não muda. E você diz: Deus, o que é isso? E o Senhor está dizendo: é para você aprender.
Você vai começar a aprender a guerrear. Tem menina aqui que está orando: Jesus, não deixa ela entrar na minha classe. Tem moças aqui que estão pedindo: Senhor, no ano que vem da faculdade, não deixa ela fazer o mestrado comigo não. Quando você vê, ela está no estágio, no mesmo que você escolheu. E você diz: Deus, o que é isso? Ele está dizendo: é para tu aprender a guerrear. Você diz: Senhor, eu vou mudar de casa, porque eu não aguento mais esse vizinho. Aí você vai para uma casa, chega lá, você tem saudade do vizinho anterior, de tão difícil que é esse. E você diz: Deus, tu não vai dar vitória? Ele diz: eu estou dando, estou te ensinando a crescer, estou te ensinando a prosperar, estou te ensinando a ser convicta. Mas Deus tem misericórdia. Ele diz: Josué, preserva aí alguns grupos de inimigo. Mata todo mundo não, deixa alguns. Estou falando disso, estou me lembrando dessa candidatura, né? Tempo de eleições. Teve gente que a gente orou para entrar, teve outros que a gente orou para não entrar. Os que a gente orou para entrar, entraram. Os que a gente orou para não entrar, entraram também. Aí eu disse: puxa Deus, me lembrei dessa passagem. Deus falou: é para vocês não parar de orar, para vocês não parar de clamar, para vocês não parar de buscar, para vocês começarem a ver a influência que a igreja tem no cenário nacional, para vocês começarem a perceber o poder que a igreja tem no centro do governo. E quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando dos cristãos reunidos na face da terra. Estou falando do crente brasileiro que sabe o que é joelho no chão, boca no pó, jejum, suor sobre a bandeira. Alguém diz: brasileiro não desiste nunca. E cristão não para de orar jamais. A gente está aqui para aprender a guerrear. Agora, Josué também disse, Deus também disse a Josué: fica tranquilo, porque eu não consumirei as bestas feras do campo de uma vez, vou deixar algumas vivas. Para quê, Senhor? Para consumir algum dos inimigos que também deixei. Deus está dizendo: vou preservar inimigo para vocês aprenderem a guerrear. Vou preservar besta fera no campo, animais vorazes, para poder lutar com vocês contra os inimigos. Olha para quem está do teu lado e diz: tem fera no campo, mas ela luta do meu lado. Talabai tomentre camanchoé, elebra candaramachoria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pastora. Deus te trouxe aqui para te dizer: não tema o inimigo. Eu vou preparar instrumentos ferozes. Eles vão guerrear do teu lado, eles vão guerrear ao teu favor. Levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Deus vai levantar amigos intrépidos. Deus vai levantar gente que é uma fera no poder de argumentação. Deus vai levantar gente que vai devorar os seus opositores. Quem acredita nisso, levanta a mão. Deus está dizendo: tem inimigo no campo, mas as feras estão do teu lado. Tem inimigo no campo, mas as feras estão do teu lado. Josué, segue com esse povo, dá possessão na terra e conserva a terra dessa maneira. Conservou, deu possessão para o povo. Josué vai viver 110 anos de idade. Diga aleluia. Às vésperas do final da sua carreira profética, ministerial, ele vai chamar o povo. Por quê? Dentre um povo, em razão dos inimigos que tinham a terra, de vez eles resistirem os inimigos, muitos se afiliaram aos costumes do adversário. Segunda característica de por que Deus preserva o inimigo: para poder aferir a tua integridade. Às vezes Deus preserva quem não é, para separar quem parece que é. Porque, meu irmão, ser santo dentro de um quarto fechado, preservar a fidelidade sem sair de casa, isso é mole. Quero ver cumprir Romanos 12:2. Está no meio do mundo. Viver a oração que Jesus fez: Pai, eu não os peço que tire-os do mundo, mas que os guarde, os proteja no mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do... Por isso que você tem que guerrear na terra.
Porque quem não influencia será influenciado, quem não convence será convencido. E alguns desses povos fizeram com que Israel se inclinasse a uma referência indevida. Se curvaram diante de Baal, de Balins, ídolos constituídos de madeira, precisavam ser adorados com chama de vela, incenso, porque não aguentavam o peso do fogo. Eles tinham tanta madeira que, se fizesse sacrifício de fogo, eles seriam os primeiros a serem consumidos. Josué, agora chegando ao final de carreira, vai ser a águia do seu tempo. O camarada que vê aonde ninguém vê, o camarada que tem acesso. Uma das coisas que eu gosto na tipologia da águia é que ela vai mais alto dentre todas as aves. Para quê? Para subir? Não, para saber o ponto estratégico de onde vai descer. Gente que é águia de verdade não vai alto para poder mostrar que é superior. Vai alto para poder mostrar que está pronto para fazer o que precisa ser feito aqui embaixo. De lá de cima ela escolhe a presa, de lá de cima ela escolhe o ninho, de lá de cima ela escolhe o lugar de convívio, de lá de cima ela escolhe qual é o animal, de lá de cima ela escolhe o que ela vai almoçar. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que ela trafega nas regiões de cima para saber o que precisa fazer embaixo. Para isto serve a unção, para isso andar no Espírito, para isso caminhar com Deus, para isso olhar para cima, para isso estar em Cristo. Para quê? Para ser a santa? Não, para ser a útil, para ser a ferramenta que Deus vai usar. Josué é a águia do seu tempo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Josué é a águia do seu tempo. Vai chegar no final da sua carreira, vai chamar o povo e vai dizer: olha, eu vos mostrei os caminhos. Repete tudo o que Moisés falou. Ele repete tudo o que Moisés disse antes dele. Quando ele está terminando, ele diz: olha, eu quero lembrar vocês que Deus vos deu terra que vocês não trabalharam, cidade que vocês não edificaram. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero lembrar vocês que vocês estão colhendo onde vocês não. A gente tem mania de desprezar a história de quem chegou agora, só porque a gente não conhece. Com todo carinho do mundo, olha para quem está do teu lado e diz: eu tenho uma história. E você não saber não diminui a minha história. O que o Senhor está dizendo? Está dando ao povo condições de colher onde não plantou. Irmã Camila, incoerência nada. São 400 anos semeando no Egito. São 400 anos edificando casas aonde eles não moram. São 400 anos edificando palácios aonde eles não entram. São 400 anos plantando o que eles não podem comer. Aí agora vem os inimigos. Irmã Camila, incoerência não. Antes de Cananeu entrar naquela terra, Abraão prisou. Vigia muito, para você não entrar numa terra que Deus já prometeu a alguém, e você está entrando só porque não sabe o que Deus disse antes do seu nascimento. Os cananeus estavam lá primeiro, e Abraão estava antes, e a promessa que Deus fez a Abraão veio antes. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que não me interessa o quanto eles plantaram, não me interessa o quanto eles edificaram. Interessa que quando Deus chamou Abraão, disse: levanta os teus olhos, porque aonde o teu pé não entrar, mas teu olho alcançar, ali eu darei essa possessão à tua herança. E Canaã está no mapa da promessa que Deus fez a Abraão. Tem cananeu, mas vai sair. Tem amorreu, mas vai vazar. O que Deus me deu é meu. Josué agora, antes da sua partida, diz: escolham hoje que Deus vocês querem servir. Por quê? Porque Deus não tem problema com frio nem com quente. O problema de Deus é com morno. Porque o frio pode esquentar, o quente pode evaporar de tão quente que vai ficar. Mas do morno eu não gosto. Por quê? Porque o morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a ele. O que não dá é para vocês servirem a Baal de dia e orar a Deus de noite. Não dá para vocês comparecerem ao conclave da congregação
e depois deitarem incenso nos ídolos de madeira que vocês guardam nos vossos armários em casa. Se é Baal que vocês querem adorar, adorem ele. Deus não tem problema com escolha. Se é Baal, seguir a Baal. Porém, se é Deus, deitai os ídolos fora. Porque Baal aceita amante, Deus não. Então, se vocês querem servir a Deus, arranca o toco da casa de vocês. Se vocês querem servir a Deus, mostra lá dentro quem é que manda e qual é a escolha que vocês decidiram. Se vocês querem servir a Deus, mostra para esse menino que 12 anos não tem idade para poder escolher que programação ele vai ver. Ah, mas o som lá de casa é comunitário. Comunitário nada, quem paga a prestação é você. Arranca o toco de Baal de lá. Só quero lembrar vocês, Baal não deu nada para vocês. Baal quis devorar vocês. Moloque, que vocês querem adorar, quer queimar o filho de vocês numa bacia de bronze. Baal nunca deu nada, mas tirou tudo que vocês têm conquistado em Deus. Então eu vou dar um conselho para vocês. Se quer escolher Baal, escolhe. Mas só vou lembrar vocês, Baal não deu nada. Em contrapartida, vocês estão colhendo onde vocês não plantaram. Vocês estão vivendo em casas que vocês não edificaram. O melhor do azeite e o melhor do vinho dessa cidade está na taça de vocês. Porque o Senhor fez o inimigo trabalhar para na hora do salário você receber. Então, a exemplo do que eu vos digo, decidam hoje, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha de novo para quem está do teu lado e diga: Josué, a águia do seu tempo. Oh, aleluia, aleluia. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer o seu nome, amém? Deixa eu ver se vai funcionar. 1, 2, 3, diga. A águia do nosso tempo. Você é a águia da nossa geração. Querem servir a Ele? Sirvam, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele perguntou para a mulher se a mulher queria servir. Filhinhos, vem cá, deixa eu ver, é isso mesmo que vocês querem? Porque eu não quero forçar nada. Domingo de manhã, escola dominical. Mulher que trabalhou a semana inteira, se arruma e vai de casa. Vou para a escola, vou para a consagração. Aí vê o menino dormindo na cama. Aí o marido diz: vou acordar o menino. Ela diz: ah, não, tadinho. Estudou a semana inteira, deixa ele dormir um cadinho. Depois o moleque tem 9 anos. Ele diz quem ele quer ser. Mal sabe ainda quem ele é. Quando você sabe que uma coisa tem que ser feita e precisa ser feita, você pede conselho acerca do que você precisa fazer? Alguém aqui, como é a fornecedora de energia de vocês? Como chama? SEB? SEBI? SEB? Essa aí. A companhia elétrica, você diz assim: eu vou ligar para fulana hoje, para saber se eu uso o dinheiro da conta de luz ou se eu faço a progressiva. É assim? É assim? Não é assim. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Quem trabalha, diga amém. Amém. Você diz assim: o avivada está tão bom, vou ligar para o meu chefe hoje e vou perguntar para ele se ele acha que eu tenho que ir amanhã depois de um final de semana tão poderoso como esse. Você pede conselho para fazer o que você sabe que precisa que seja feito? Decisão de servir a Deus é de quem decide. E não se deve tomar conselho para quem ainda não decide por si mesmo. Eu sou fruto de um investimento pesado de uma mãe que decidiu que eu ia servir a Deus. Não nasci no lar evangélico, então quando minha mãe conheceu Jesus, quem conheceu foi ela. Eu não conhecia nada, mas ela dizia: vocês vão conhecer. E aí levava a gente para a igreja.
Quarta-feira, culto de doutrina. Domingo, manhã de adoração. Escola dominical e noite. Trabalho dos jovens, ela me empurrava. Como eu converti numa igreja batista, não sei se ainda funciona, mas tinha uma comitiva chamada Mensageiras do Rei. Era profético aquilo ali na minha vida e eu não sabia. Tia Luzia ensinava tudo que a gente precisava saber acerca das escrituras, nos envolvia dentro dos trabalhos missionários, e eu não gostava daquilo, mas minha mãe dizia, você vai, e eu dizia, quem conheceu Jesus foi você, ela dizia, você também vai conhecer. Eu tinha tanta indignação de ir para a igreja, porque já tinha meus 12 anos de idade, queria ficar na rua, queria ir para o baile, queria comer pipoca de micro-ondas na praça. Ah, você não sabe o que é isso não? Quando saiu pipoca de micro-ondas, nego botava fileira de micro-ondas um em cima do outro, e a gente ia para a praça pagar R$2 para comer um saco de pipoca de micro-ondas. Era isso que eu queria. E minha mãe dizia, tá na hora, vamos embora para a igreja, eu não quero ir. Você não tem que querer, você vai. Eu ia. Teve um dia que eu me indignei tanto, alguém aqui já ouviu essa história, me desarrumei toda. Falei, se eu ficar bem feia, ela vai ficar com vergonha de mim e vai me mandar ficar em casa. Desarrumei o cabelo todo que ela já tinha ajudado a pentear, desfiz da roupa, me lembro de ter sujado, não sei se foi de chocolate, o que foi, o colete jeans que eu estava por cima, amarrado a roupa, e aí eu disse, quer ir para a igreja? Se quiser é assim. Ela disse, vamos, vai na minha frente. E eu fui caminhando na frente, minha mãe atrás. Um dia eu ouvi o pastor pregar que não era por força nem por violência. Ah, irmão, agarrei, peguei no ar. Cheguei em casa, tá ela naquela mesma sabatina, vamos embora para a igreja. Dizia, olha aqui, a palavra de Deus diz, o primeiro sermão que eu preguei foi para minha mãe, mas não ganhei aquela alma. Eu disse, olha, a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência. Ela diz, aonde você ouviu isso? Ela ainda estava conhecendo a palavra. Aonde você ouviu isso? Falei, o pastor falou, está na Bíblia. Ela diz, vamos embora que eu ainda não cheguei lá. Quando as irmãs do círculo de oração iam orar na minha casa, eu tinha que levantar da cama ouvindo o barulho da marcha, da oração, do movimento. Indignada, eu abri uma porta sanfonada que tinha no quarto para fazer barulho. Pá! Como quem diz assim, essas mulheres não tem o que fazer não? A que gritar tanto? Primeira vez que eu fui no culto de libertação da Assembleia de Deus, eu voltei no caminho dizendo para minha mãe, eu não volto aqui nunca mais, esse povo é maluco. Era quarta-feira de tarde. E nunca mais, você tá, que isso? Como é que grita daquele jeito? Para que fala daquela maneira? E aqueles movimentos? Mulher doida! Não volto nunca mais. Falei isso na quarta-feira. Como o culto era toda quarta, segunda-feira à noite comecei a me lembrar do que Deus fez na quarta. Falei, rapaz, mas aquele negócio que aquele cara falou, você tá louco. Quando foi chegando na terça-feira, eu lembrei de uma visão que a irmã entregou. Falei, menina, o que foi? Esse povo é estranho. Quando deu quarta-feira, 1h30, falei, vou de novo para ver o que Deus fala. E fui. Eu pensava, para que gritar? Parece que hoje eu vejo Deus dizendo, você vai ser a líder do hospício. Quando eu saía do quarto antes da conversão, batia a porta, como quem diz, essa mulher aí. Estou eu uma vez passando de baby doll do meu quarto para o banheiro. Aí uma irmã missionária, Vânia, me para no meio do corredor, eu ainda com a baba e com a remela no olho. Ela diz, menina! Eu olhei para ela e falei, o quê? Ela virou para mim e falou, eu vejo uma faixa no seu peito e uma pomba virá sobre a sua cabeça. Essa pomba traz o fogo. O Senhor te batizará com o Espírito Santo com pressa. Vejo o globo da terra debaixo dos seus pés. Você percorrerá as nações. E nesta faixa que está no teu peito, eu vejo escrito missionária. Te prepara. Eu olhei para ela e disse, acabou? Acabou, voltei para o quarto, fechei a porta. Até hoje, quando eu vejo Evânia na igreja, ela olha para mim e fala, eu não te falei. Eu não te disse. Não escolhi porque eu não tinha idade para escolher. O que eu queria era botar bermuda de um palmo e ir para ZD.
um baile cujo ingresso custava 50 centavos. Para tu ver a qualidade do baile. O ingresso não era de papel, era um carimbo na mão. As amigas que eu tinha era tão rica quanto eu. Sabe como é que a gente fazia? E dava entrada para mais uma. Baal não me deu nada, mas quis tirar minha dignidade, quis tirar minha integridade, quis tirar meu prestígio. Deus dizia: te vejo entre princesas, mas eu queria ir para a lama. Sabe o que eu queria escolher? Eu queria escolher descer até o chão. E Deus estava dizendo: eu vou te dar lugares no céu. Mãe Camila, o que você está dizendo? Mãe, com todo carinho, todo respeito, desde a hora que eu estava sentada ali, Deus falou comigo: para de dar ao seu filho o direito de escolha, quando ele ainda não tem idade para escolher o que é bom. Ainda não chegou a idade da razão, a idade do juízo. A minha mãe dizia: você vai. A minha mãe dizia: você precisa. A minha mãe dizia: você não sabe. A minha mãe dizia: eu sei. A minha mãe dizia: eu já aprendi. A minha mãe me colocava no joelho. A primeira vez que eu vivi uma batalha espiritual, eu entrei dentro do quarto dela e disse: mãe, o diabo está lá no meu quarto. Ela disse: volta. Eu falei: você está louca? Ela diz: enfrenta ele. Eu falei: eu não posso. Ela diz: eu vou te ensinar, dobra o joelho. Eu dobrei o joelho e comecei. Ela disse: o que eu disse, o que eu falo? Ela diz: fala assim: Senhor Jesus. Aí eu dizia: Senhor Jesus. Aí ela dizia: grita, Camila, mostra que você tem autoridade. Aí eu, com medo, dizia: Jesus. Alguém pensava autoridade? Não, medo. Mas o diabo não sabia disso. Ele via a autoridade. Mas Camila, o que você está dizendo? Ensina a menina no caminho que ela deve andar, e ela não será da prostituição, ela não será da pá virada, ela será um prumo na mão de Jeová, para glorificar o nome de Deus. Eu e minha casa, levanta a mão e diga: eu e minha casa. Diga: eu. Diga: eu. A decisão é minha. Eu. Abre essa boca, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse menino vai servir ao Senhor por causa da sua decisão. Esse marido vai servir ao Senhor por causa da sua decisão. Deus não tem compromisso com quem não serve. O compromisso de Deus é com quem serve. Mãe Camila, lá em casa só quem serve sou eu. Ótimo, significa que você tem o direito de escolher antes de todo mundo. Pode ter gente lá dentro dizendo: não quero, não quero, não quero. A palavra dele não vale nada, porque Deus não tem compromisso com ele. Aí vem você para a oração e diz: Deus, ele não quer, mas eu te digo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí Deus visita lá na boca de fumo. Diz: estou eu te arrancando daqui. Mas eu não quero. Pois é, mas eu estou vindo aqui porque meu compromisso não é contigo, é com ela, e ela quer. Vem aqui. Eu e minha casa. Josué não pede conselho, Josué diz: minha casa serve ao Senhor. Josué morre com 110 anos. Depois de Josué, Israel teve paz por 40 anos. Vamos lá. Israel teve paz por 40 anos. 40 anos é o ciclo para que se inicie e termine uma geração anterior. Então isso fala do que precede e do que antecede, do que vem atrás e do que está para frente. Depois da morte de Josué, 40 anos de paz, 40 anos de bonança. Josué é a águia do seu tempo e estabeleceu um tempo de paz para a sua geração. Depois da morte de Josué, no período de 40 anos, não levanta guerra, não levanta ataque, não levanta apostasia, não levanta abandono, nem desprezo à fé, nem infidelidade ao Senhor. 40 anos. 40 anos. Quantos anos Israel ficou no deserto? Quando o Senhor apareceu a Moisés, tinham exatos 40 anos que ele estava fugido do Egito. 40 anos quando fugiu. 40 anos quando o Senhor se apresentou. 40 anos peregrinando no deserto. A tábua das leis, 40. 40 dias e 40 noites para ficar. Quebrou, volta de novo. Quanto tempo mais? 40. Quando Elias vai em fuga porque não se julga ser melhor do que os seus pais,
e vivendo o seu pé de zimbro e em seguida entrando numa caverna, o Senhor aparece a ele e diz: come dessa comida e bebe. Fase do zimbro, fase da tristeza, fase da depressão. Porque esta comida e esta bebida te fortalecerão, te deixarão prontos para uma caminhada de 40 dias. Quando Golias afrontava o povo de Deus, no dia que Davi chegou, o texto diz, e era aquele dia, o 40º dia. Perceba, quando Elias comeu, ele voltou, 40 dias. Quando deu 40 dias que Golias afrontava o exército de Deus vivo, foi o dia que Davi chegou, 40 dias. Para a inscrição de todas as leis na tábua, 40. Para a peregrinação, 40. Para a chamada de Deus, 40. Não estou forçando, 40 é um número profético. Isso aqui é muito verdade, não é apenas profético, como também é científico. A experimentação de Jesus no período de sua peregrinação no deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quantos dias Jesus ficou ali? Eu afirmo, não é misticismo nem numerologia, é o poder que o 40 tem de definir. 10 mais 30, as chibatadas de correção, são quantas? 40. 40 determina o rompimento de um limite. 30 mais 10. 40 mais 1, sacrifício. Presta atenção. 40 anos o povo esteve em paz. Quando uma pessoa é identificada um vírus, você tenta combater esse vírus dentro da ciência, você coloca essa pessoa num estágio chamado quarentena. É o tempo depois de 30 que você tem para saber o suficiente. Se aquilo ali avançou, se aquilo retardou, como é que aquilo ficou. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Agora presta atenção. Depois de Josué, 40 anos, o que é isso? Ele mudou, ele transformou a perspectiva de uma geração que veio antes dele e influenciou uma que se seguiria depois dele. Por isso eu digo, é a águia do seu tempo. Quem é ele? É o prumo que divide as águas. Quem é ele? A corda que separa o antes e o depois. Josué morre, o povo entra em apostasia, se esquece do Senhor seu Deus, volta para Baal. Volta para Baal, volta para Ebal. Serve a Deus, Gerizim, bênção. Serve Baal, Ebal, maldição. Opressão, isolamento, destruição, escravidão. Deus levanta Otiniel, irmão de Caleb, aquele do Josué. Levanta Otiniel com muita graça. E o texto diz que ele levanta Otiniel para ser o próximo juiz, o libertador. Perceba, todos os juízes do livro dos juízes, isso incluindo Débora, e eu já caminho para concluir e desfechar em Débora, foram pessoas que Deus levantou em tempo de apostasia. Diga comigo, Otiniel, águia do seu tempo. O Senhor levantou a Otiniel como libertador do seu tempo. Pararam de adorar a Baal, lembraram-se do Senhor, colocaram a terra em ordem. Não é coincidência, preste atenção no que vai acontecer. Depois da morte de Otiniel, a palavra de Deus vai dizer que a terra teve sossego, que Israel teve sossego por 40 anos. Quantos anos? Otiniel, a águia do seu tempo. Vem comigo, Josué, a águia do seu tempo. Otiniel, a águia do seu tempo. As pessoas que Deus usou como corda, como espada, o divisor das águas, aqueles que determinam como era antes e como ficará depois, a linha crucial do seu tempo. Otiniel morreu e o povo entrou mais uma vez em apostasia, escravidão, isolamento, opressão dos seus adversários. Deus vai levantar um próximo cujo nome é Eude. Deus levanta Eude. E o texto diz que ele é mais feroz do que os seus irmãos. Enquanto os outros aprisionavam os seus adversários, o texto diz que ele vai encontrar-se com um rei. E o rei que oprimia Israel e que os levava à idolatria, ele puxa a espada do rei e fere. O texto diz que porque ele era muito obeso, a espada precisou lhe atravessar e nem a gordura o pôde lhe proteger. E ele morreu. E Eude o matou, e o texto vai dizer, e a terra teve sossego por 80 anos. O dobro de 40 é? Quando os outros inimigos são aprisionados, o sossego dura 40. Quando os principais reis que provocaram a idolatria de Israel são assassinados, nos dias de Eude, duram 80. Não há definição na palavra de Deus para isso.
Mas eu me lembro dos profetas de Baal. Quando eles eram repreendidos, voltavam. Quando Elias os mata, eles dizem homem de sangue. Mas depois se levantaram os de Azera. Depois os de Baal, nunca mais. Deus levanta pessoas com medidas drásticas para tempos drásticos. Depois de Eude, Débora. 80 anos de sossego. E o povo começa a ficar oprimido novamente. 20 anos de opressão. 900 carros de ferro. Jabim, um opressor. As terras de Israel eram prósperas. O comércio era livre. A economia era próspera. Estava tudo bem. Os flautistas cantavam na rua. Se ouviam os instrumentos de cordas nas praças. Entoavam canções. Vendiam, compravam e viam seus filhos crescerem na sua terra. O estrangeiro era recebido como se fosse um hóspede na casa do seu anfitrião. Estava tudo em paz enquanto eles serviam a Deus. Mas começaram a se curvar a Baal e a Baalins. E como eu já disse e repito, Baal não dá nada, mas tira tudo que a gente ganhou de Deus. E aí Débora vai dizer: ficaram desertas as aldeias em Israel. Cessaram. O que cessou? A economia cessou, o louvor cessou, a flauta cessou, a paz cessou, a alegria cessou. E agora os inimigos entram em Israel e saqueiam Israel. Israel agora vai morar dentro de covas, fortificações e cavernas. Israel agora vai viver em lugares onde habitam os mortos. Cova é feita para gente viva ou gente morta? Viva ou morta? O Senhor está dizendo: os vivos estão ocupando o lugar dos mortos. Agora veja como o inimigo trabalha. Ele não precisa de fato acabar com a sua vida para que você se sinta morto. Ele não precisa tirar uma regente da regência. Pelo contrário, ele quer que uma morta reja a regência. Ele não precisa tirar um pastor da tribuna. Ele quer trazer a morte sobre a tribuna, para que esse pastor pareça vivo estando morto. Para que essa regente pareça viva estando morta. Ele não precisa tirar um pregador dos altares. Ele só precisa fazer com que o espírito dessa pessoa não viva mais, para que ele seja casa vazia e sepulcro caiado aonde quer que ele passe. Você não foi feita para estar no lugar dos mortos. Você não foi feita para estar onde eles habitam. Tem gente aqui vivendo um nível de mediocridade na fé. Tem gente aqui vivendo metade quando Deus chamou para viver inteiro. Tem gente aqui sendo parte quando Deus te chamou para ser todo. E você diz: o que importa é que eu esteja viva. Viva para não viver? Isso não é vida, isso é existência. E para quem está vivo, existir não é o suficiente. É por isso que a junta de psicólogos determinaram uma espinha dorsal para o entendimento acerca do suicídio. E compreenderam então que a pessoa que comete o suicídio, ou seja, que dá cabo à sua própria vida, na verdade ela não quer a morte, ela quer o cessar do sofrimento. Sofrimento de uma vida que ela não encontra mais propósito. Sofrimento de uma comida que ela não sente mais o sabor. Sofrimento de uma vida que ela não entende mais qual é a razão de ser. Então chegaram à compreensão que qualquer pessoa, ou a maioria delas, que cometa o suicídio, na verdade não deseja a morte, deseja a erradicação do seu sofrimento. Então, como elas não sabem como acabar com o sofrimento, acabam com o sofrimento dando cabo da sua vida. Só que isso não resolve. Pelo contrário, protela o sofrimento, não dela, mas das pessoas que vão ter que sobreviver ao luto de um suicídio. Mas Camila, o que você está dizendo? Alguém está aqui querendo lutar pela sua própria vida, como se guardar a sua pessoa fosse o suficiente. O espaço está ganhando território dentro de famílias. E você diz: o que importa é que eu estou salva. Não, não é assim que funciona. Você não pode abrir a guarda para o seu adversário, porque ele vai chegar até onde você está. E você precisa cercar esse território. Israel vive como morta, mesmo estando viva. E o adversário quer trazer uma pá de cal para colocar sobre a nossa cabeça. Continua pregando do jeito que você está, tá bom? Continua cantando do jeito que você está, tá bom?
Você diz, isso é o suficiente para que eu continue a minha vida. Só que Deus não te deu vida para ter uma vida suficiente. Deus te deu vida para ter uma vida abundante. O que importa é eu estar salva. Se fosse só salvação, Ele te matava no dia que te redimiu. Mas Ele disse, eu te dei vida e quero que você tenha em abundância. Deus não te fez só para existir. Sabe quem existe? Sol. Sabe quem existe? Lua. Você vive. Um filósofo vai dizer assim: algumas pessoas vivem, outras só existem. Espírito de Deus está dizendo aqui, avalie o seu ministério agora, ele vive ou existe? Avalie seu casamento, ele vive ou existe? Avalie o seu serviço ao Senhor, ele tem vivido ou tem apenas existido? Avalie o título que você carrega na frente do seu nome, ele tem utilidade ou ele só existe? Sabe qual é o problema de Israel? Ela permitiu-se apenas existir quando Deus lhe deu graça para viver. Viver acima da mediocridade, viver a plenitude do que Deus tem para ela, viver acima dos percalços da vida, viver uma fé que Baal nunca vai promover. Aí Débora vai dizer, estava tudo quieto, até que eu, Débora, me levantei. Sim, me levantei. Como profetisa? Não. Como juíza? Não. Me levantei como mãe. É engraçado porque o texto diz que ela é esposa, o texto diz que ela é profetisa, o texto diz que ela é juíza. Mas se tem uma coisa que o texto não afirma, é que Débora tinha filhos. Mas quando ela se levanta para defender Israel, ela não se levanta na qualidade de juíza. Por quê? Porque a juíza legisla entre o povo. Não se levanta na qualidade de profetisa, porque a profetisa desperta o povo. Não se levanta na qualidade de esposa, porque a esposa só lhe dá propriedade e domínio sobre a sua casa. Mas ela se levanta como mãe de muitos filhos, se levanta como mãe em Israel. Sabe o que ela está dizendo? Profetiza vocês têm, juíza vocês têm. O que vocês precisam é de alguém que responda por vocês, porque vocês não estão conseguindo se posicionar, vocês não estão conseguindo falar. Irmã Camila, o que você está dizendo? Ambientes familiares serão transformados a partir de hoje, quando ao invés de você querer ser profeta dentro da tua casa, você aprenda a dizer eu te amo para o teu filho, você aprenda a ocupar um lugar que só você pode. E que lugar é esse? Um lugar que te dá autoridade para responder por quem não pode ou não fala. Vamos supor que estivesse correndo uma criança aqui nessa igreja e eu ficasse agoniada, achando que isso vai me prejudicar na palavra. Rapidamente eu gostaria que tirassem essa criança. O que eu faria? Cadê o pastor da igreja? Cadê o obreiro da igreja? Primeira pergunta: cadê a mãe dessa criança? Quem é que vai responder por ela? Teu irmão, quando você que tem irmão, ele pode dizer assim, eu vou jogar pinche em você. Você diz assim, joga. Ele diz assim, eu vou te arrebentar. Você diz, vem na mão. Agora, quando você faz uma besteira, ele diz assim, eu vou falar com a minha... eu vou falar com a minha mãe. Com a mãe não. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque ela responde por mim. O que ela faz? Ela decide coisas que eu não vou decidir. Ela me obriga a fazer o que ela decidiu sem me perguntar. Débora se levantou Eu não estou perguntando se você tem filho, eu estou perguntando, você vai começar a responder por quem? Eu não estou perguntando se você carregou um feto que virou uma criança 9 meses na sua barriga. O que eu estou perguntando é, aonde está deserto, você vai levantar a sua voz para defender quem? Você vai entrar dentro de casa como juíza para olhar para o teu marido e dizer, isso é um bêbado? Ou você vai se levantar como mãe na tua casa e dizer, Senhor, é um bêbado, mas é meu. Ajuda esse homem aí porque ele está na minha casa, eu respondo por ele. Você acha que tem filho e marido que estão guardados e livres aqui por causa de quê? Do compromisso que eles têm com Deus? Não, de Déboras, mãe em Israel, gente que se levanta como a águia no seu tempo para poder dizer, ei inimigo, não toca nele não, vem resolver comigo, vem falar comigo, porque
porque quem responde por ele sou eu. Por que o diabo não manda um demônio aonde está aquele traficante, aonde está o ponto de prostituição, para poder dizer, eu vou te matar? Não, Deus levanta um profeta para vir aqui na casa de Deus, e aí ele diz, eu estou indo lá para livrar o teu filho. Por que não foi lá falar com ele? Eu estou vindo livrar você. Por que vem aqui falar com a gente que está indo livrar ele? É Deus dizendo, eu estou falando com quem responde por essa casa, eu estou falando com quem se levantou, com quem vai se posicionar. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai me dizer o seu nome de novo. 1, 2, 3, me diga. 1, 2, 3, mais alto. Olha para quem está do teu lado e diz, você é águia do seu tempo. É você que vai ajuntar as águias debaixo das suas asas. É você que vai estabelecer um ninho de proteção para a tua família. Fica de pé e se levanta hoje. Rebai, choremaracan, aramachai. Eu combinei com Sheila e ela tem um convite ainda muito especial, do qual ela fará ainda antes que se feche esse congresso. Mas por hora eu tenho um outro. Oh, aleluia. Não são todas, porque nós somos muitas. Mas tem algumas, vou dizer novamente, não são todas, que o Senhor está chamando a um compromisso do qual antes você nunca se sentiu tão convocada. Tem mulheres aqui que já cobrem a sua casa, tem mulheres aqui que têm consciência que são a viga, a coluna da sua família. Gente aqui que não toma uma decisão sem falar com Deus, porque sabe que não pode contar com o marido, sabe que não pode contar com o filho, nem com o amigo. Gente aqui que vai mudar, vai comprar, vai vender, vai trocar, dobra o joelho e diz, Deus, somos nós. Fala aqui comigo, como é que eu vou fazer? Tem gente aqui que já chegou à compreensão que se ela parar, tudo para. Se ela desistir, tudo derriba. Mesmo que elas estejam vivendo dias difíceis, como o de Débora, ou por que não dizer, como o de Gideão. Quando o Senhor apareceu para ele, disse, o Senhor é contigo. Só que o homem está malhando o trigo no lagar. E aí ele não aguenta e ele disse, o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? É porque o anjo não falou. Mas se ele dissesse a resposta que Gideão merecia ouvir, ele dizia, é porque você está aí que eu sou contigo. Porque se não fosse eu, tu não tinha trigo, tu não tinha lagar, tu não tinha mais nada. Então tem mulheres aqui que estão numa situação difícil, dizendo, ei, irmã Camila, sou eu mesmo, mas a situação está difícil. O Senhor está dizendo, está difícil porque eu estou contigo, porque se eu não tivesse com você, eu não tinha nem situação. Então tem mulheres aqui, mulheres na galeria, mulheres aqui na minha retaguarda, que têm consciência, que são a viga de sustentação da sua casa. Agora não basta você ter consciência de uma coisa. Por exemplo, você diagnosticar uma doença, tem o poder de curar essa doença? Não, você diagnostica primeiro e trata depois. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente aqui que tem consciência. Há outras que tiveram consciência e se posicionaram. Não, estou consciente. E aí posicionou. Ora, jejua, busca, bota para quebrar no lombo do cão. Cansa, derriba, levanta, vem arrastada, mas vem, chora, mas vem. Vem na sapatilha, mas vem. Vem na havaiana, mas vem. Amarra a blusa de lado, levanta a cabeça, mas vem. Não posso, me levantei. Agora, há outras que têm consciência, mas não têm tratamento. O que é isso? Já tem consciência, mas não conseguem se posicionar. Mãe Camila, Deus já falou comigo. Eu sinto a responsabilidade. Às vezes eu me sinto até culpada. Só que você está pedindo ajuda. Você está dizendo, Deus, levanta alguém, levanta alguém. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você é a novidade do meu tempo. Deus está dizendo, eu não vou trazer, porque tudo que eu preciso, tudo que eu vou usar, já existe em você. E eu vou te dar vida. Débora se levanta, junta Baraque, vai à peleja, guerreia contra, vence e canta um cântico. E ela diz assim, a mãe
de Sísera está na janela, esperando antes do entardecer do sol, ele chegar com seus despojos. Só que hoje ela vai esperar até o amanhecer, porque o amigo dela é meu inimigo e ele não volta para casa hoje. Jael acaba com ele. Deus dá vitória a Israel. E o texto vai terminar no último versículo do capítulo 5, dizendo: e Israel teve sossego por 40 anos. Quem é você? Você é a pessoa que Deus vai usar para trazer sossego à geração que virá depois de você. Quem é você? Você é a pessoa que Deus vai inaugurar na tua casa uma quebra de apostasia, de maldição, que nunca antes alguém levantou lá para quebrar, para viver. Ai, irmã Camila, minha casa é assim há anos. Ninguém casa, era assim. Deus vai te levantar, vai te dar um casamento, e depois de você não haverá sobrinha retalhada. Todas vão se casar, todos vão se casar. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que, sendo a águia do seu tempo, você determina como será o tempo que vem depois de você. Mas tem que levantar. Você já sabe, mas precisa de um impacto hoje. Precisa de um sacode hoje. Então preste atenção. As que já sabem que são viga de sustentação, mas não apenas têm consciência, como conseguem estar posicionadas, jejuam, não perde culto, não deixa de ler a Bíblia, fica aí aonde você está e levante a mão em direção ao altar, por favor. Irmã Camila, Deus me chamou à responsabilidade hoje. Hoje eu estou entendendo mais do que nunca que não adianta eu saber, eu preciso me posicionar. Eu preciso, irmã Camila, de uma virtude específica, porque eu sei que sou eu e Deus está pronto, mas eu estou retardando o processo. Irmã Camila, eu preciso hoje me levantar como nunca antes na vida. Eu estou numa época de divisor de águas. Se eu não me levantar, eu vou perder meu filho. Se eu não me levantar, vivos morrerão. Se é questão, eu vou lá na frente e receber oração. Não vem não. Isso aqui é para você que é mãe, para você que é pastora, para você que não tem vergonha, mas tem humildade para admitir. Irmã Camila, eu tinha consciência, mas estava me faltando posicionamento. Mas hoje eu quero ir no altar para receber esta unção. Eu conto 1. Deixa o Espírito Santo trazer na sua área, na sua mente, qual é a área da sua vida que você não tem conseguido se erguer. Quando você lembrar dessa área, você vem. 2, não engarrafa o corredor não, por favor. Se é para vir, vem mesmo, cola no altar. 3, solta essa música aí na sonoplastia, porque eu quero orar com a igreja.